O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve se reunir hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para definir a questão da MP da reoneração da folha de pagamento enviada pelo governo. A gente vai tratar um pouquinho mais sobre esse assunto com o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. Senador, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia, saudação aí a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, aqueles por todas as plataformas nos acompanham. A reunião realmente está agendada para hoje, Rafael, às 18 horas, né, a previsão do encontro entre o presidente do Congresso, Pacheco, o ministro da Fazenda, Haddad, e há realmente uma grande expectativa, né, sobre o resultado dessa reunião, tanto por parte de nós, congressistas, como também por parte da população brasileira, aqueles que acompanham. Lhe confessar aqui um pouco nesse início, né, a gente está nesse ritmo ainda de recesso, mas como é um tema que tem ganho as ruas, tem me surpreendido muito, como uma pessoa comum do dia a dia, ela tem me abordado, me parado nas ruas como autor do projeto e perguntado sobre esse tema, sobre o que é que o Congresso vai fazer, o presidente do Senado vai fazer. Então, realmente é um tema que saiu da área econômica restrita para ir realmente para uma agenda do dia a dia do cidadão brasileiro. E o que é que o senhor acha? O que é que o senhor responde para as pessoas quando elas perguntam, eventualmente, sobre o que é que vai acontecer? O que é que o senhor acha, ou o que é que o senhor sabe que o presidente do Congresso vai falar hoje às 18? O ministro da Fazenda volta para o Ministério com a MP na pasta ou vai ganhar alguma espécie de sobrevida para alguma discussão, senador? Olha, eu digo que do ponto de vista do Congresso Nacional, a melhor decisão para o presidente Pacheco, e essa é a minha expectativa, é devolver a medida provisória por completo, para respeitar a institucionalidade do processo legislativo, para garantir a soberania das decisões do Poder Legislativo, as decisões do plenário. Existe esse tema que é sempre muito forte, né, ali no dia a dia do parlamento, e vocês acompanham isso, Rafael, que diz que as decisões do plenário são soberanas. Então, a forma com que o governo utilizou a medida provisória de impor uma agenda a qual ele já demonstrou que não tem votos para sustentar em plenário, ela afronta o Poder Legislativo. Então, a nossa expectativa é que o presidente Pacheco comunique ao ministro da Fazenda o retorno dessa medida provisória. É isso que a sociedade espera, que ela cobra. A sociedade está atenta a esses temas que garantem equilíbrio entre os poderes. Um outro tema, Rafael, que foi muito também abordado nesse recesso, que a gente está ali mais perto das pessoas, das ruas, no dia a dia, você vê que muitas delas conhecem os nomes dos presidentes das casas do Congresso, os principais senadores, conhecem os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, daqueles atores do Executivo, mas os jogadores da seleção brasileira, elas já não sabem citar o nome. Você tem uma ideia de como a coisa mudou de um tempo para cá, como a política fez parte, né, da vida desse cidadão. Então, nesse momento de recesso, mais do que nunca, eu transmiti ao presidente Rodrigo Pacheco, né, esse sentimento das ruas. Conversei com ele, transmiti a mensagem e disse que realmente há essa expectativa de que a decisão do Congresso seja respeitada, o que não quer dizer, e aí eu concluo, permita, o que não quer dizer que o governo não possa trazer sugestões alternativas, opções de aperfeiçoamento através de um projeto de lei, porque projeto de lei pressupõe debate, diálogo e votos para aprovar, diferente de uma medida provisória que é uma imposição de agenda. Agora, senadora, imagina-se que ambos, tanto Pacheco como Haddad, vão se encontrar às 18 horas, às 6 horas da noite, já com algumas cartas na manga para colocar sobre a mesa, para que sejam colocadas sobre a mesa. A gente discutia agora há pouco com os nossos comentaristas a respeito de algumas possibilidades para impulsionar a arrecadação do governo e para compensar essa perda de arrecadação com a manutenção da desoneração. Haddad talvez vai apresentar algumas ideias para adaptar a medida provisória que foi editada e foi publicada, enfim, quais são as expectativas em relação a essas medidas, alternativas que podem ser colocadas sobre a mesa nessa reunião? É importante esse debate porque muito do que tem sido dito pelo Ministério da Fazenda é que se precisará de contrapartidas para que a desoneração possa avançar.
Agora, se o governo tivesse pedido isso no início do ano, quando não participou do debate, o Congresso já ofereceu essas contrapartidas, o Congresso já aprovou uma agenda econômica do governo, nós aprovamos a taxação das bets online, fundos exclusivos, offshores, nós aprovamos as mudanças da regra do ICMS agora, bem no finalzinho do ano, que dá mais de 40 bilhões, 50 bilhões ao governo, a expectativa. Aprovamos o arcabouço fiscal, aprovamos a reforma tributária. Não faltou, por parte do Congresso Nacional, a aprovação de uma agenda econômica do governo que poderia ter dado essas contrapartidas que o governo exige. Então, se houve leniência, omissão, se houve inércia, não foi por parte do Congresso durante a tramitação do projeto. Eu ouvia o Cláudio falar e os comentaristas falando um pouco antes da nossa entrada, exatamente isso. Teve 10 meses de tramitação, o governo não participou. Então, depois que se aprova a matéria, o governo veta a matéria, o Congresso Nacional derruba o veto, perdeu o time, o governo perdeu a condição de querer impor uma agenda, exatamente porque não tem votos em plenário para sustentar. Esse projeto é a cara do Congresso, é de autoria de um congressista, é de minha autoria, mas é a cara do parlamento, é de autoria do Congresso, e o Congresso deixa ao governo, peraí, arrecadar, sim, mas arrecadar não é a principal prioridade do Brasil. A principal prioridade do Brasil é gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidades. Esse é um projeto que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro. Ele é apoiado por quem produz, pelas entidades do setor produtivo, pelo empreendedor, e ele é apoiado também por quem trabalha, os sindicatos. Os trabalhadores foram ao Congresso Nacional defender o projeto. É por isso que o governo está isolado nessa posição e busca alternativas. Para concluir, alternativas serão bem-vindas, mas é papel do governo, a partir de agora, oferecê-las e não cobrar do Congresso, que o próprio Congresso produza essas alternativas, como se nós já não tivéssemos votado uma extensa agenda econômica para o governo arrecadar mais em 2023. Senador, o Fábio Piperno quer fazer uma pergunta para o senhor também. Piperno. Bom dia, senador. Eu concordo com a sua argumentação. Acho que o governo perdeu o timing. Esse texto que foi enviado agora, ele tem até algumas coisas positivas, mas ele deveria ter sido mandado para vocês lá atrás. Agora, para mim, é matéria encerrada, já foi aprovado e fim de conversa. Mas aí, senador, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Muito se debate tamanho de Estado, enxugamento de gastos. E, na verdade, o Brasil é um país que oferece subsídios, vantagens, salvaguardas e tal para muita gente, para vários setores. A gente vê, por exemplo, o agronegócio toda hora pedindo renegociação ou perdão de dívidas, os bancos têm o PROER, a indústria e outros setores têm os refis. Então, a gente vê muito esse questionamento do Estado. Está muito gordo, o Estado está muito grande, precisa ser mais enxuto, mas na hora do prejuízo todo mundo vira keynesiano. O senhor não acha que está na hora de rever isso? Fábio, está sim. E principalmente demonstrar e o governo entender que equilíbrio fiscal não se faz apenas pelo lado da receita. Não é simplesmente arrecadar mais, aumentar imposto, subir carga tributária. Equilíbrio fiscal também pode se fazer pelo lado da despesa, melhorar a qualidade do gasto, reduzir o custo, diminuir despesas. Esse também é um caminho para buscar o equilíbrio fiscal. E veja que o próprio governo foi quem pediu ao Congresso, e o Congresso ofereceu ao governo uma PEC de 180 bilhões para investimentos. Então, dizer que é a desoneração, que em cerca de 15 a 17 bilhões geraria, tá certo, o problema de alcançar a meta, o déficit zero, não é por aí. O governo tem que buscar o equilíbrio tanto na arrecadação quanto na despesa. Eu acho que é esse o caminho. E segundo, sobre esse programa especificamente, ou seja, por que 17 setores da economia têm esse tratamento diferenciado que não é renúncia de receita, é substituição. Deixa de se pagar imposto sobre folha de pagamento para se pagar sobre o faturamento da empresa, exatamente para proteger setores que são intensivos em mão de obra, porque gera emprego. E hoje, elevar o custo do emprego,
tornar o emprego mais caro, porque é isso que a medida provisória do governo significa. Ela eleva o custo do emprego, ela deixa mais caro contratar pessoas. O que é que vai acontecer se nós não aprovarmos o nosso projeto da desoneração? As empresas vão começar a substituir o trabalhador de carteira assinada, o pai e mãe de família, que com o suor do seu rosto coloca o pão na mesa da sua casa, e vão substituir pela automação, robotização, pela inteligência artificial que está aí batendo a porta. Então, você reduzir o custo do emprego para quem mais emprega é garantir a oportunidade de trabalho. É esse o fundamento do projeto, é isso que o Congresso determinou como prioridade e é isso que eu espero que o presidente Rodrigo Pacheco encaminhe como mensagem ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Sua pergunta, Cláudio Dantas. Senador, bom dia. O senhor mencionou justamente a busca pelo equilíbrio fiscal também na frente de corte de despesas. A gente sabe que tem dentro do Congresso uma vontade de se avançar na pauta da reforma administrativa. Nós temos um texto que vem até da gestão anterior, que prevê aí uma economia de pelo menos 430 bilhões até 2034. Qual é a expectativa de se resgatar esse texto ou de se propor um novo? Qual a estimativa que se busca em termos de economia para o Estado? E como que se daria o diálogo com o governo que só quer expandir gastos e não reduzi-los? Exatamente, Cláudio. Essa melhoria da qualidade do gasto público, ela é importante, porque o Brasil é um país que tem uma arrecadação robusta, que vem crescendo a cada ano e precisa ser feito. A gente se lembrar, ver de uma memória curta, a gente vê que o Congresso tem avançado com pautas estruturantes, reforma trabalhista, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, marco do saneamento, marco do óleo e gás, né? Então, são vários temas que se diriam estruturantes e que têm ajudado, né, o Brasil a encaminhar temas da sociedade, e a reforma administrativa é um desses. As frentes parlamentares hoje têm sido o grande combustível, né, de tentar retomar essa frente, esse tema da reforma administrativa. É um tema que está muito mais quente, inclusive na Câmara dos Deputados, né, junto com o presidente Arthur Lira, tem feito já alguns movimentos nesse sentido. Então, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, né, a qual eu tenho a oportunidade de presidir, junto com o deputado Domingos Sávio, as frentes parlamentares do Mercado Livre. Então, eu acredito que esse é um tema assim, que está latente ali na Câmara dos Deputados, principalmente, porque lá está a PEC, né, e é um tema que tem toda a condição de ser retomado agora em 2024, apesar de ter uma certa resistência, né, de agenda por parte do governo, mas nada que se possa conversar e avançar como houve com a reforma tributária. A reforma tributária foi gestada dentro do Congresso, né, produzida dentro do Congresso, e o governo veio acompanhando para e passo. Com a reforma administrativa, se não é o governo que vai impulsionar essa agenda, o que eu acredito que é muito difícil, mas o Congresso pode puxar essa linha de ação. Queria agradecer mais uma vez ao senador Efraim Filho pela atenção com a gente. Vamos acompanhar juntos a reunião de logo mais e voltamos a falar em breve. Senador, boa semana para o senhor, hein? Boa semana, Rafael. Espero que quando voltar a falar com vocês seja já com esse tema da desoneração resolvida, com o presidente Rodrigo Pacheco devolvendo a medida provisória ao governo para garantir a institucionalidade e a soberania do poder legislativo, o equilíbrio entre os poderes. É importante e foi esse o recado que os líderes encaminharam ao presidente Pacheco na reunião da semana passada e que seja concluída aí com o encontro hoje com o ministro Fernando Haddad. Um abraço e um bom dia a todos. Obrigado, bom dia.